Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito prazer, Felipe Robledo. Se você já me conhece, já é do canal, muito obrigado. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreve, compartilha, ative o sininho, espero que goste. E vamos continuar a resolver a prova de 2020, de específica em História, certo? Da UERJ. E aí, vamos então à questão de número 5. Decreto número 295, de 29 de março de 1890. Generalíssimo Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exército e Armada em nome da nação, considerando que, com prejuízo da ordem e da paz pública, tem-se posto em circulação falsas notícias e boatos aterradores, com o intuito manifesto e antipatriótico de favorecer condenáveis especulações. E tais notícias e boatos prejudicam consideravelmente o crédito do país no exterior, abalando a confiança na estabilidade das instituições e na responsabilidade dos compromissos contraídos pela nação. Artigo 1º. Ficam sujeitos ao regime do Decreto nº 85-A, de 23 de dezembro de 1889, todos aqueles que derem origem ou concorrerem pela imprensa, por telegrama e por qualquer outro modo para pôr em circulação falsas notícias e boatos alarmantes dentro ou fora do país, como sejam os que se referiam à disciplina dos corpos militares, à estabilidade das instituições e à ordem pública. Sala das Sessões do Governo Provisório, 29 de março de 1890, segundo da República, Manuel Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca e Campos Salles, que será presidente do Brasil daqui a pouquinho. Bem, então vamos lá. Desde sua implementação, ou desde sua implantação, desculpa, a República Brasileira enfrenta o problema da circulação de falsas notícias. Identifique duas características da política econômica nacional que serviram de justificativa para o decreto do governo provisório de 1890. Em seguida, cite uma falsa notícia difundida no decorrer do século XX e sua consequência direta sobre o processo político nacional. Então, beleza, olha só. Vamos primeiro localizar mais ou menos no tempo e espaço, certo? Eu estou falando de um decreto de 1890. E o que eu tenho em 1890? Vamos lá. Eu tenho uma república recém-proclamada, certo? 1889, 15 de novembro. E esta república recém-proclamada, ela se inicia a partir de uma fase conhecida como Primeira República, ali de 1889 a 1930, e que algumas pessoas chamavam de República Velha há um tempo atrás. Pois bem, esta Primeira República, por sua vez, se divide em duas grandes fases, a chamada República da Espada, entre 1889 e 1894, e a chamada República Oligárquica, entre 1894 e 1930, certo? E aí, a questão, ela está relacionada no seu item A, beleza? Aqui, ó, a ideia da gente identificar duas características da política econômica nacional, certo? Dentro do governo provisório de 1890. E aí, vamos lá. Que governo provisório de 1890 é esse, certo? Vamos pensar o seguinte. Quando você proclamou a República, esta República da Espada, ela foi dividida em três fases, chamado Governo Provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, entre 1889 e 1891, o Governo Constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca, em 1891, e o Governo do Marechal Floriano Peixoto, entre 1891 e 1894, certo? Então, ele já está dizendo para a gente que eu estou falando do governo provisório, certo? E aí, vamos lá. É a questão que é para a gente, ele está falando aqui para a gente de política econômica nacional. E aí, o que você tem, então? Quando o Deodoro da Fonseca está assumindo o governo, beleza, uma das grandes medidas que ele vai ter que fazer para poder tentar dinamizar a economia é nomear como ministro da Fazenda Rui Barbosa, certo? Importante jurista. E aí, o que Rui Barbosa vai fazer? Para este desenvolvimento, ele vai permitir a liberação de crédito por 4 bancos, para você dinamizar os negócios no Brasil. Só qual é o grande problema? Esta liberação de crédito requer, então, papel moeda. E aí, então, Rui Barbosa vai liberar a emissão desenfreada de papel moeda. Porém, este papel moeda liberado por Rui Barbosa não vai ter lastro, ou seja, não vai ter valor de fato, certo? Porque nesse período, o que você tinha na verdade? O papel moeda, ele simbolizava, teoricamente, aquilo que você tinha de ouro, que seria o teu lastro, num banco central. Eu estou imprimindo papel moeda, mas eu não estou aumentando a arrecadação de ouro, ok? Então, olha só, eu tenho, então, essa emissão desenfreada de papel moeda sem lastro. Você que está recebendo aquilo, esses créditos, você vai especular. Você vai ter uma série de abertura, por exemplo, de empresas fantasmas, uma especulação financeira enorme. E aí, qual é a consequência disso tudo?
uma alta inflacionária exorbitante, certo? Uma grande inflação no Brasil. E aí, a este processo, eu vou conhecer como encilhamento. Então, se pegar uma prova, por exemplo, aparecer a palavra encilhamento, o que é o encilhamento? É isso. É a política econômica do Rui Barbosa, ministro da Fazenda, de emissão desenfreada de papel, moeda, sem lastro, gerando uma especulação financeira, abertura de empresas fantasmas e tendo como consequência uma alta inflação. É exatamente a resposta aqui embaixo, certo? Exatamente qualquer um desses elementos servia, porque ele quer apenas que você identifique duas características. Ele não quer que você explique. E aí, vamos lá para a segunda parte da questão, onde ele diz o seguinte. Em seguida, cite uma falsa notícia difundida no decorrer do século XX, certo? E sua consequência direta sobre o processo político nacional. Beleza? De novo, vamos lá. E aí, olha só. Se eu estou ali no século XX, eu estou entre 1901 e 2000, certo? E aí, nesta fase, neste período, eu tenho 3 grandes notícias falsas relacionadas à política, com uma atuação direta. Ele quer uma relação à política. E aí vamos, então, na ordem cronológica. A primeira delas acontece ali no finalzinho de 1921, iníciozinho de 1922, relacionada à sucessão presidencial, quando o candidato oficial, Arthur Bernardes, que era de Minas Gerais, certo? Vai ser atribuído a ele uma série de cartas falsas. E estas cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes significavam o seguinte: é como se ele, Arthur Bernardes, estivesse escancarando toda uma crítica ao exército brasileiro, certo? Então, a grosso modo, é como se Arthur Bernardes escrevesse uma carta com críticas pesadíssimas ao exército. E isso vai servir de gatilho para o movimento chamado de tenentismo, cujo, então, nesse momento, em 22, nós teremos os 18 no Forte de Copacabana. Então podemos usar essa de cara, ou seja, a primeira falsa notícia divulgada no século XX, sua consequência direta, politicamente falando, são as cartas falsas de Arthur Bernardes, auxiliando na eclosão do tenentismo, nos 18 Fortes de Copacabana. Beleza? A segunda falsa notícia que a gente pode usar aqui acontece em 1937. Sim, eu estou na fase do governo constitucional de Getúlio Vargas, no qual, vamos lembrar, eu tinha ali aquela disputa entre a Ação Integralista Brasileira, de características fascistas, e a Aliança Nacional Libertadora, aquela frente ampla mais ligada a uma esquerda, na qual, ao decorrer desse processo, com a proibição da ANL, eu tinha tido a intentona comunista, e aí, em 1937, Vargas se aproveita desse pavor ao comunismo para soltar o chamado Plano Cohen. Que era o quê? Vargas se apropria de um falso plano, certo? Feito pela AIB, no qual determinava que os comunistas fariam uma grande arruaça, grandes golpes, grandes ataques ao Brasil, com assassinatos de personalidades, com depredações de patrimônios públicos. E aí, Vargas aproveita desta ideia, deste falso plano, deste plano Cohen, para decretar o estado de sítio e se perpetuar no governo, iniciando o chamado Estado Novo. E aí temos, então, a nossa segunda falsa notícia importante de caráter político, o plano Cohen, utilizado por Vargas para se manter no poder, iniciando o Estado Novo. E talvez a terceira, e um pouco menos conhecida, seja as chamadas cartas Brandi, certo? Quando você tiver, em 1955, a 20 dias da eleição presidencial, Carlos Lacerda, certo? Importante jornalista do período, depois vai ser governador do estado de Guanabara, grande opositor de Vargas, certo? Fazendo o seguinte, divulgando no seu jornal, uma carta na qual o candidato à vice-presidência, João Goulart, que tinha sido, inclusive, ministro do Trabalho do governo Vargas, 51 a 54, aquela fase ali do segundo governo Vargas, estaria participando de um grande movimento sindicalista armado, incluindo tráfico de armas, liderados ali e apoiados ali pela Argentina, governada nesta fase por Perón. A tentativa, então, era a partir do momento que você acusasse João Goulart, que era vice de Juscelino Kubitschek, certo? Criar ali uma certa algazarra, um certo pânico, para que você pudesse ter a subida ao poder do candidato de oposição, certo? E que não seria nem o PSD com o Kubitschek, nem o PTB de João Goulart. Então, o que acontece? O nosso querido Carlos Lacerda vai criar essa ideia dessa falsa carta na qual João Goulart
teria então participado ativamente de um tráfico ilegal de armas e uma tentativa de golpe sindicalista no Brasil. Beleza? E aí nós temos o nosso terceiro evento, a chamada Carta Brand. Ok? Matamos a questão 5, tranquilinha. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostarem e não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam e, principalmente, se puderem, compartilhem para a gente poder alcançar mais pessoas com discussões sobre história. Um beijo e até o próximo vídeo.